Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o assunto que mais tem tirado o sono dos pais, dos professores, de vários alunos, de alguns governantes, que é o tempo em que nós estamos com escolas, universidades parados por conta da pandemia. Então, eu coloquei esta estou iniciando essa playlist que basicamente é sobre como estudar, lembrando sempre curtir o vídeo, por favor, inscrever-se no canal, notificações manterem ativadas e compartilhar caso gostem do vídeo. O título que eu coloquei foi Estudar durante e após a pandemia. Quais novidades ter em mente? Bom, por que eu falo sobre após? Primeiro porque nós podemos estar agora num momento de uma primeira onda, e se as vacinas demorarem mais do que nós estamos pensando, podemos enfrentar uma segunda onda, uma terceira onda ou outras pandemias no futuro. Então, é preciso que nós estejamos com uma atitude diferente daquela do Titanic. O pessoal do Titanic assumiu que o navio não ia afundar e não se preparou caso houvesse um problema. Atitude errada, muita gente morreu. Nós devemos nos preparar para o pior. Se vier o melhor, ótimo, estamos no lucro. Se vier o pior, estamos preparados. Então, essa é a primeira pandemia do século XXI. Não temos como saber se será a única. Então, é preciso que estejamos preparados para essa e para as próximas, caso elas venham. Bom, com relação às novidades, vocês devem estar vendo um monte de coisa na televisão, na internet, nos jornais, gente falando, gente palpitando, várias novidades, várias tentativas de dar um jeito de não perder o ano, que está mais ou menos perdido, como quase todos nós sabemos, né, em relação aos estudos. Então, quais novidades nós devemos ter em mente? A minha proposta é a seguinte: nenhuma. Para ter sucesso nos estudos durante a pandemia e após a pandemia, o que nós, na verdade, precisamos fazer é esquecer todas essas novidades que surgiram nos últimos 50 anos. Porque o que houve, o que foi feito, o que foi trazido como inovação, apresentado com pompa e circunstância, o que foi acreditado como sendo a solução maravilhosa, basta olharmos para os resultados nos últimos 50 anos e vemos que a educação no Brasil, embora tenha se massificado, ela caiu de qualidade. Antes ela era boa, mas era para poucos, hoje ela é para muitos de péssima qualidade. E os nossos resultados em testes isentos internacionais continuam tão ruins quanto antes de todas essas reformas da educação, reforma de sistema, mudança de nome, mudança de cor de roupa e coisas assim. Pois bem, durante a pandemia, todos devem estudar como já deveriam fazer antes da pandemia. Basicamente, a gente tem que estudar como já estudava antes da existência de internet, computador, tablet, celular e coisas assim. Então, hoje, o que nós precisamos? Nós precisamos reaprender a estudar direito e não substituir o estudo por assistir aula. Nós precisamos aplicar agora o aprendizado sobre como estudar corretamente e precisamos continuar com essa técnica quando as coisas melhorarem, porque é a única que realmente funciona. Na sequência desse vídeo, eu colocarei alguns argumentos em defesa dessa tese. Podem concordar, podem não concordar, é a colocação de uma tese. Então, eu espero que vocês pelo menos comentem após esse vídeo e reflitam bastante sobre o que eu tenho a falar aqui. De início, eu vou trazer alguns exemplos históricos para que todos possamos refletir. Observem o seguinte: aqui nós estamos na Wikipédia vendo a biografia de Sir Isaac Newton, que foi o criador dos princípios da mecânica, foi um dos criadores do cálculo. Não vamos entrar nesses detalhes sobre a biografia dele. Isaac Newton, as leis de Newton, as leis da mecânica, todos vocês já viram ou vão ver na escola. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: bom, primeiro, para o tempo em que ele viveu. Isaac Newton, aqui está, viveu de 1643 a 1727. Olha só, não havia computador, não havia tablet, não havia televisão, não havia rádio, não havia nem energia elétrica disponível para todos. Não havia. Meros estudos havia na época, o âmbar, o elétron, a tração.
não havia produção de energia elétrica, não havia oferecimento. As pessoas tinham que enxergar a noite com vela, com lamparina a óleo e coisas desse tipo. Uma dificuldade, uma dificuldade de recursos, uma restrição de possibilidades incrivelmente grande em relação ao que nós temos hoje. E observem mais o seguinte sobre a vida de Newton. Vou destacar aqui para que vocês vejam. Durante a peste negra, não vou ler, tá? Vocês depois deem uma olhadinha na Wikipédia e vejam sobre a vida de Newton. Durante a peste negra, ou seja, em isolamento, a universidade foi fechada e Newton fez estudos dentro de sua casa, criou coisas sensacionais durante um período de pandemia, de epidemia, isso foi na Europa, de peste negra. Bom, além desse exemplo, podemos ver o seguinte. Aqui estamos vendo um dos projetos originais da Torre Eiffel. Perceba, a Torre Eiffel foi construída no século XIX, foi projetada e construída no final do século XIX, 1870 e pouco. Né? Não havia computador, não havia AutoCAD, não havia projetos assistidos por tecnologia, era realmente à mão. E agora vocês vejam a beleza desse trabalho. Observem a sofisticação desta construção. Hoje eu vejo vários estudantes que não sabem usar esquadro e compasso, porque eles estão o quê? Dependentes da tecnologia. Ah, não, eu tenho um programa que faz o desenho. Parece que o mundo está se esquecendo que para que haja um programa que faça um projeto, para que haja um programa que faça um desenho, tem que haver alguém para criar o programa. E a pessoa que cria o programa necessita conhecer geometria, necessita conhecer desenho para, entre aspas, ensinar o software a desenhar. Então nós estamos vivendo uma situação de perda de conhecimento, de dependência grande demais da tecnologia. Tudo isso precisa mudar. Precisa mudar porque não tenho nada contra a tecnologia, mas não podemos abrir mão do conhecimento para nos tornarmos dependentes da tecnologia. Mais uma grande produção. Se todos sabem, ou se lembram, podem verificar aqui, algumas dos maiores avanços em ciência foram feitos em épocas em que não havia computadores, não havia internet, não havia televisão. Vejam, o ano do trabalho de Einstein. E como ele estudou, como todos esses estudaram. Onde Newton estudou, onde Charles Darwin estudou? Livros em papel, impressos em papel. Eu não estou dizendo que nós devemos tirar do ar a internet. Não, a internet ela é útil, ela nos dá a agilidade para buscar informações. Os computadores, principalmente quando utilizados para cálculos complexos, para estatística, são muito importantes. Mas o problema é que hoje está sendo colocado como se nada fosse possível ser feito sem acesso à internet, sem tablet, sem celular e sem computadores. E isso não é verdade. Nós estamos há milhares de anos produzindo ciência, estudando, aprendendo e desenvolvendo antes dos computadores, antes dos tablets, antes da internet. Então é por isso que eu digo que nós precisamos parar para pensar um pouco, né, em esquecer esses 50 anos de novidades recentes para que nós possamos retomar o processo de aprendizagem e estudo e com eficiência que sempre houve antes da tecnologia e que agora está sendo apresentado como se sem tecnologia, sem internet, sem tablet, sem celular, sem computador, nada poderíamos fazer. E isso não é verdade. Mais um exemplo. Um dos maiores avanços em termos de ciência, a primeira grande unificação de teorias em física foi feita por Maxwell. E vejam o período de vida desse cara.
Vejam aqui não vou ler, não vou traduzir para vocês. Depois vocês acessem aqui a informação. Vou botar aqui tentar colocar aqui, ó. Aqui vocês vão ver onde eu acessei a informação, tá? E depois vocês leiam esses depoimentos, traduzam, etc., né? Dizendo o quão importante foi o trabalho de Maxwell para tudo que foi feito em física e em ciência. É uma coisa incrível. Agora, colocado todos esses exemplos, todos esses fatos históricos, parem para pensar. Os pais de vocês, os avós de vocês, quanta gente, os médicos que atendem vocês, os psicólogos, quantos que têm uma idade acima de 50, 60 anos ou que atenderam, todos eles estudaram sem essa tecnologia e se tornaram excelentes profissionais extremamente capazes. Então, aí, olhem para isso aqui, tá? Essa aqui é uma informação de 2012, ok? Diversas vezes nós vimos esses caríssimos investimentos em tecnologia, tá? Sendo apresentados como a grande revolução, a grande solução, o que vai catapultar a educação. E a educação continua nos níveis pífios, vergonhosos, que nós temos visto no Brasil há muito tempo. E ainda pergunto, alguém se lembra, alguém sabe, alguém tem algum desses tablets? Alguém vê algum ser humano utilizando um troço desse? Não, vocês não veem. Porque tudo isso é muito bom para gastar dinheiro, é muito bom para fazer licitação e é muito bom para fazer marketing. Toda escola que vem apregoar, temos robótica, temos laboratório de informática, temos tablet para todo mundo, temos computadores para todo mundo, mera maquiagem, mero marketing, mera propaganda. Quando um governo faz uma coisa dessas, diz que vai gastar uma fortuna, né, e que com isso vai melhorar a educação, sempre desconfiem. Sempre desconfiem. Porque durante milhares de anos a educação funcionou muito bem com livros em papel. E ainda lhes digo, os livros nem precisam ser novos. Eu, quando jovem, eu utilizei livros usados, livros de sebos. Muita gente nem sabe o que significa sebo. Sebo é uma loja de livros usados. E eu lhe garanto que se você pegar um livro de física, de química, uma coleção de física, de química, de 40 anos atrás, e estudá-la por inteiro, o seu desempenho numa prova como o Enem vai ser absurdamente maior do que qualquer um desses estudantes que hoje vivem pendurados no tablet, no computador, no celular, no YouTube, achando que essa é a solução. Não, essa não é a solução. Eu vou lhes apresentar um trecho de uma palestra que foi dada pelo professor Pierluigi Piazzi, que é um trabalho sensacional que ele fez justamente nessa linha de raciocínio que eu estou apresentando, que é do resgate do estudo como deveria sempre ter sido feito. Antes dessas novidades, o estudo no livro de papel. Ok? Aqui mesmo no canal vocês têm acesso a 2 palestras do professor Pier, esta que é sobre como estudar e uma outra sobre como se preparar para concursos e vestibulares, as duas excelentes, importantíssimas, seminais, e vou pegar apenas um pequeno trecho aqui para que vocês acompanhem o depoimento dele. As pessoas fogem da escola e depois ficam dando palpite por aí. Mas tudo bem. Deu para entender o que é estudar? É bem diferente do que simplesmente assistir a prova. Uma mãe chegou para mim, a minha filhinha está com problema. O senhor pode me ajudar? Eu falei, posso, diga. A minha filhinha, ela estuda de manhã, ela vai para a escola para aprender, e ela falei, para, que a senhora já cometeu 2 equívocos. Primeiro, sua filhinha não estuda de manhã, ela assiste às aulas de manhã. Segundo lugar, ninguém vai para a escola para aprender. Não, eu falei, claro que não. A gente vai para a escola para entender. O professor não ensina. O professor explica. E se o aluno não entender, se for um bom professor, explica de novo. E se o aluno mesmo assim não entender, se o professor for criativo, ele bola uma maneira diferente de explicar para que ele finalmente entenda. E aí parou a tarefa dele. Ele é incapaz de seguir em frente porque não está dentro da tua cabeça. E quando é que minha filhinha aprende?
Falei, minha senhora, é simples, quando der o último sinal. Ela deixar de ser aluna. Se ela for para casa, e em casa ela virá estudante. Esse é o momento no qual ela aprende. Ninguém aprende coisa alguma se não estiver sozinho. Enfim, isso na cabeça. E precisa falar isso lá no Ministério da Educação, porque os idiotas, para melhorar o curso médio, estão aumentando o número de horas-aula. E não são as aulas que fazem aprender mais. São as horas de estudo. E quem aumenta o número de horas de aula, rouba horas de estudo. Então, a aula serve para entender. O estudo solitário é que serve para aprender. Essa mãe até chegou para mim e falou, o senhor quer dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. As mães costumam fazer tudo errado. Mãe na escola é terrível. E mãe que estuda pedagogia, então é terrível. Porque aí tu dão palpites terríveis. Essa mãe... Bom, feita essa apresentação, eu volto agora para os meus textos, ok? Eu acho que todos já devem ter percebido que este canal, embora ele esteja no YouTube e usando a internet, ele sempre se remete ao estudo em livros e à resolução de questões em provas impressas. Ou seja, é um canal que está usando a internet para redirecionar todos para o papel, para o livro, para as provas. E eu nem falo dos livros novos. Os livros novos são excelentes. Excelentes. Porém, um livro de física, de matemática de 10 anos atrás, de 15, 20, 25 anos atrás, continua sendo útil. Eu não entendo por que as escolas públicas utilizam os livros apenas durante 3 anos. Na verdade, esses livros deveriam ser dados para os alunos. Cada um deveria receber um livro. Porque o livro, ele é muito mais barato do que a videoaula. A videoaula, nós precisamos olhar o custo global dela. A videoaula implica numa assinatura de um provedor de internet, na compra de computadores, que barato vai de R$ 1.500 a R$ 3.000, que tem uma vida útil, que acaba, depende de energia elétrica, depende de acesso à internet, depende de máquina, de tablet, etc. Depende de muitas coisas. Se você compra um livro usado num sebo, se você entra num site da estante virtual, por exemplo, e compra um livro de R$30, R$40, um livro usado, você tem algo excelente, que se você cuidar bem, você ainda deixa para os seus filhos, e será útil para eles. Ok? Então, o custo do livro, do material impresso, é muito menor, porque não tem custo fixo, só tem o custo de aquisição. Enquanto tiver sol, se consegue estudar durante o dia. Não se depende de internet, não se depende de energia elétrica. Portanto, hoje, o que nós podemos ver? A internet é ao mesmo tempo útil. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês. Num tempo de pandemia, para se tirar uma dúvida, para se procurar entender alguma coisa, é claro que o YouTube é útil, é claro que você assistir o seu professor via internet, isso é útil. O problema é que, além de útil, está se tornando limitante. Observem, por exemplo, as escolas e universidades públicas. Elas estão paralisadas. Elas estão... eu não vou falar sobre todas, porque eu não fiz uma pesquisa sobre todas, tá? Mas algumas, as que eu tenho contato com pessoas que estudavam lá, a reclamação é geral. Por quê? Porque elas estão paralisadas. Professores antigos que não sabem utilizar a internet ou não querem aprender, não há uma estrutura de tecnologia, não há câmeras para gravar videoaula, não há um software para fazer a videoconferência, é tudo muito novo, tudo muito difícil. E o pior, boa parte das soluções que são apresentadas esbarram na porcaria da internet. Aí dizem que, mas nem todos os alunos têm acesso à internet. Eu não posso adotar isso aí, senão vai ser para todos. Então nós estamos vivendo algo que é chamado a falácia da solução perfeita. Que é o seguinte, se a solução não for perfeita, então eu não quero, eu deixo sem solução. Vamos imaginar uma coisinha? Eu estou aqui falando sobre as escolas e universidades públicas estarem paradas. Pois bem, imagine que nós estejamos num bote salva-vidas de um navio. Nós temos... Opa, eu fiz uma pequena incorreção aqui. Aqui seriam 8 coletes e 10 passageiros.
Imagina que nós tenhamos 8 coletes salva-vidas e 10 passageiros. Se nós estivéssemos num mundo real, razoável, o que aconteceria? Olha, lamento. 2 que sabem nadar melhor ficam sem colete, 8 ficam com colete. Pelo menos 8 estão salvos. Mas o que as escolas públicas estão fazendo? Olha só, a gente deixa morrer os 10. Já que não tem 10 coletes, a gente deixa morrer os 10. Porque não tem internet para todo mundo, então eu não faço videoaula. Primeiro eu tenho que arrumar internet, arrumar computador, arrumar tablet, arrumar isso, arrumar aquilo outro. Então nós estamos na situação que nós estamos deixando de fazer o pouco que a gente pode, porque a gente não consegue fazer o muito que a gente gostaria. Né? Oh, meu Deus do céu, olha só a pressa que acontece. 2 T's aqui. Né? Então, bem, vamos lá. Celulares, tablets, computadores não são essenciais, nunca foram essenciais para o aprendizado, senão nós não teríamos aprendizado antes de 50 anos atrás. Newton não teria produzido, Einstein não teria produzido, ninguém teria produzido se essas coisas fossem realmente essenciais. Não, não são. Elas são úteis, são modernas, mas não são. Se nós temos 80% dos alunos com condições de assistir online, então que seja 80% ficam online e os outros 20%, lamento, os outros 20% ou ficam em casa e perdem a aula, ou vão para a escola. Porque se eu tiver 20% dos alunos em sala de aula, é muito mais fácil para o professor controlar os alunos, manter o distanciamento. Tá? E mais ainda, o professor não precisa ser dispensado, ele continua trabalhando e ele continua ganhando. Então nós vamos ter gente em segurança em casa estudando online e vamos ter alguns em maior segurança porque não haverá aglomeração na escola presencial. Então nós precisamos abandonar essa falácia da solução perfeita. Não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar. Não sabemos quantas pandemias teremos no futuro. Então é preciso que nós abandonemos essas novidades. Nós precisamos voltar a fazer como se fazia antes, formar autodidatas. Nós precisamos reaprender a ler livros. Ok? Bom, essa é a minha tese, esses são os meus argumentos, que alguns vão concordar, outros não. Agradeço a atenção de vocês e estejam conosco nos próximos vídeos.